entra uma outra observação. É condição necessária que haja relativa equivalência semântica entre as duas construções. Que duas construções? Vejamos. A porta se fechou. Aqui nós vemos mais A, mais B, mais C. Primeiro, ela desobedece o item 1. Qual é o item 1? A ordem normal é a ordem inversa. C, B2, A. Ou seja, a porta se fechou, ela não está na ordem normal inversa da voz passiva pronominal. C, B2, A. Veja. A, B, C. A, porta. B, C, fechou. Mas, além de não obedecer esse primeiro item, a porta foi fechada tem diferente sentido. Vejamos. Olhe, fechou-se a porta. Fechou-se a porta pode ser voz passiva se foi fechada por alguém. Se essa porta tivesse sido fechada por alguém, por uma pessoa, por uma criança, um adulto, não importa. Se ela tivesse sido fechada por alguém, aqui de fato vai se constituir uma voz passiva. Entretanto, olhe uma nova forma de interpretar essa construção. Fechou-se a porta. Ela é voz média. Voz média será vista em outro vídeo. O vento ou algo fortuito provocou o fechamento. Uma causa imprevista. Então, uma causa imprevista, quando fala fechou-se a porta, é o mais fácil, diria, o mais coerente a se considerar, por não nenhuma outra informação está nos dizendo a respeito de quem fechou a porta. Portanto, fechou-se a porta deve ser considerado como voz média, que é algo intermediário entre a voz ativa e a voz passiva, como foi dito nos primeiros vídeos de diátese verbal. Portanto, a porta se fechou não constitui uma construção de voz passiva. Como explicado, os dois motivos são esses, porém ela tem diferentes sentidos. E acabamos de dizer que a condição necessária que haja relativa equivalência semântica entre as construções. Quando dizemos relativa equivalência, não quer dizer absoluta equivalência, porque uma absoluta equivalência é impossível a menos que as frases sejam iguais. Mas a porta foi fechada e fechou-se a porta tem diferente sentido, dependendo de ser fechada por alguém ou algo fortuito, a porta se fechou pelo vento, se fechou sozinha. Então, ela, devido a este problema, a este detalhe, não pode ser considerada uma voz passiva. Não bastam, pois, os traços esquemáticos. Também é imprescindível a passagem para a voz passiva, participial e a relativa equivalência de sentido. Ou seja, além do traço esquemático, que foi aqui colocado, o traço esquemático do A, do B e do C, além de ter que apresentar essa estrutura que foi colocada, só isso não garante a voz passiva. Ainda precisamos que ocorra a passagem para a voz passiva participial. É imprescindível a passagem para a voz passiva participial e que haja a relativa equivalência de sentido. Então, essa construção que for utilizada a passagem de uma para outra, elas devem possuir esta equivalência. Vejamos. Por exemplo, vendem-se tablets, né? Vendem-se tablets. Tablets são vendidos, né? Tablets. São vendidos. Aqui há uma equivalência de sentido. Há uma relativa equivalência de sentido. Você pode perceber
que a semântica é relativamente equivalente. Vende-se tablets e tablets são vendidos. Então, ela também possui os traços esquemáticos e também podemos fazer a passagem desta voz para esta outra. Portanto, o que provamos ser uma voz passiva de fato. É bom lembrar que esse se, aqui nós temos o verbo transitivo direto. Aqui também temos um outro verbo transitivo direto. Esse tablets, doação, desempenha o mesmo papel. Por ser verbo transitivo direto, o que é que nós podemos dizer quanto ao se? Ele é uma partícula apassivadora, é assim chamado. Ele causa a apassivação, ele causa o apassivamento. O se, ele é a partícula apassivadora. E tablets é o sujeito. Doação é o sujeito. Entretanto, vive-se apenas uma vez. Vive-se apenas uma vez, nós temos aqui um verbo intransitivo. Portanto, esse se, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Todos eles, na verdade, o se, em todos os casos, ele gera uma indeterminação do sujeito. Porém, aqui que entra a explicação do psicológico e da gramática, e do sujeito gramatical. Psicologicamente, o se é sujeito em ambos os casos. Vive-se apenas uma vez, aceita-se doação, vendem-se tablets. Em todos os casos, psicologicamente, o se ele dá a ideia de um sujeito vago, de um sujeito não determinado, um sujeito indeterminado. Porém, a diferença é gramatical. Enquanto aqui nós temos sujeitos, tablets e doação, ocorrendo uma partícula apassivadora, ou seja, voz passiva. Nesse caso aqui, nós temos sujeito indeterminado. E o sujeito não é determinado porque nós não temos a voz passiva. Então, esse se aqui, ele é muito conhecido, e isso é uma coisa muito vista em ensino médio, que o se, ele é o índice de determinação do sujeito, mostrando que a diferença do índice de determinação do sujeito para a partícula apassivadora é apenas uma diferença puramente gramatical, porque psicologicamente o sujeito psicológico é o se. O se, de fato, é o sujeito psicológico. Então, com isso, a parte principal, a parte de base de vozes passiva, voz verbal passiva, foi mostrada aqui. É importante lembrar que daqui podemos tirar que a estrutura, a esquematização estrutural da voz passiva participial ou analítica, que é dada por este termo, ela é importante para a análise, porém nós precisamos também das outras provas. E então todas essas provas juntas constituem um método forte, um método bem coerente para mostrar se uma construção é de fato voz passiva ou não. Recorrendo mais uma vez àquela ideia que já foi colocada outras vezes, porém retomando por mais uma vez, a voz passiva ela não significa uma passividade em todos os casos, bem como a voz ativa não representa uma atividade em todos os casos. Aqueles que insistem em ensinar assim, aqueles que ensinam assim, só se enganam ou enganam seus alunos. Foi assim que eu fui ensinado também durante muitos anos. Porém, fazendo uma pesquisa além, você constatando com os exemplos aqui colocados, você pode ver que de fato atividade e passividade tem a ver com semanticidade, enquanto voz ativa e voz passiva não tem nada a ver com isso.
isso. Voz ativa e voz passiva é uma questão gramatical e a semântica ela transcende a gramática. Portanto, com essa série de 3 vídeos, a voz passiva foi bem coberta e se houver a necessidade de mais um ou outro vídeo sobre voz passiva, em breve eu postarei no blog e no canal do YouTube.